E aí, beleza? Vamos ver o resumo do filme Encrencão. Essa pequena borboleta foi parar nessa mansão onde vivia um cachorrinho chamado Senhor Encrenca, que se assustou com o inseto, mas como era um cachorro mimado, rapidamente já deram um jeito. Pois tinha um domador que o acalmava quando ficava estressado, tinha uma cabeleireira e um mordomo à sua disposição. Todos ficavam esperando ele até para fazer cocô, para que o mordomo depois espirrasse perfume no seu traseiro. Era um pequeno cãozinho de uma milionária chamada Sara Della Quantas, que adorava passar momentos com ele, como almoçar, jantar e relaxar. E eram assim todas as semanas, onde ambos se amavam muito, até que um dia aquele tradicional pulo que ele fazia para cair nos braços de Sara não aconteceu. A movimentação na casa era grande, mal sabendo que a dona Sara Della Quantas partiu dessa para uma melhor. Que tristeza! Então quem ficaria com a fortuna eram seus sobrinhos Claire e Norberto, que mal a conheciam e chegaram na mansão para a leitura do testamento, que além de quererem já mandar no mordomo James, também queria vender tudo que era de valor na casa. Com um aplicativo que Norberto tinha no celular, percebeu que tudo era uma fortuna naquela casa, só não sabiam que tinha um cãozinho por ali que já pulou em Claire, que odiava cães e já pediu para Norberto colocar para fora. E como na sequência encostou o caminhão da mudança e o pequeno encrenca entrou por causa do seu gnomo de brinquedo, acabou indo junto com a mudança. Já a senhorita Sara Della Quantas, antes de morrer, deixou uma mensagem de vídeo gravada, dizendo que se eles estavam assistindo aquele vídeo era porque ela tinha batido as botas e deixaria sua fortuna para os seus únicos parentes próximos, seus sobrinhos Claire e Norberto. Porém, tinha uma condição: cuidarem do seu cãozinho, o Senhor Encrenca, e segundo o advogado, se eles não fizessem isso, não poderiam usufruir da fortuna. E o advogado então deu o final de semana para eles se adaptarem com o cãozinho, mal sabendo que ele estava no caminhão de mudança, que por ali ficou meio sujo e começou a achar as coisas da sua antiga dona. Já percebendo que ela não estaria por ali, eu nunca mais veria Sara Della Quantas novamente. Eu não estou suportando mais! Porém, esse caminhão aí tentou desviar de um esquilo na estrada e a porta se abriu. O senhor Encrenca acabou caindo, descendo ladeira abaixo e se perdendo na mata, e o senhor Norberto não achou o Encrenca em lugar nenhum naquela mansão, já começando a preocupar Claire, que obrigou então a achar alguém especialista em procurar animais. Que no dia seguinte o senhor Encrenca estava enroscado em uma árvore e quando os esquilos tiraram ele de lá, todas as nozes que estavam guardadas foram perdidas, deixando os esquilos bastante irritados com isso, pois eram nozes de um ano de trabalho. E como lição, roubaram sua coleira e fugiram para a mata, sendo agora literalmente um cachorro de rua perdido. E na sequência foi parar na cidade, já sentindo o cheiro de comida, indo até um caminhão de salsicha e devorando o que viu pela frente, mas dando de cara com outra cadela que estava por lá, que não gostou dele comendo seu almoço, e como ela o ameaçou, o senhor Encrenca se assustou, derrubando algumas caixas, e o entregador ficou possesso, já querendo pegar os dois, mas nessa bagunça aí foram parar dentro de um restaurante, e depois da confusão no meio da rua, onde uma entregadora de pizza freou e deixou cair uma caixa, e a cadela esperta roubou a pizza para ser o seu novo almoço agora. Tá ligado, irmão? Já Claire e Roberto foram atrás de um rastreador, que podia encontrar qualquer animal em qualquer parte do mundo. Ele se chamava Tião Sanches e não era acostumado a rastrear cães, mas como iriam pagar uma boa grana para ele, aceitou numa boa. Já o senhor Encrenca descobriu o nome da cadela, se chamava Honda, estava bem faminta e não queria dividir a pizza. Para piorar, tinha os esquilos que estavam putos com ele por causa das nozes, que por sinal eram bem estranhos, pois só ficavam dançando. E também não demorou muito para roubarem o resto da pizza que sobrou. Já aquela garota entregadora se chamava Zoe e teve que contar o que houve e o porquê perdeu a pizza, que claro que o dono não acreditou nesse lance de cachorros e iria descontar do seu salário. Enquanto isso, Tião e o seu jeito peculiar de rastrear animais descobriu por onde ele passou. Zoe, por sua vez, queria mesmo era ser cantora e precisava de uma música até segunda-feira para uma competição de canto. Já o senhor Encrenca pediu ajuda para a Honda para voltar para casa, mas ela não estava nem aí para ele. E depois da sua segunda noite dormindo fora da sua casa confortável, o senhor Encrenca queria saber o que iriam fazer juntos, mas ela trabalhava sozinha e não se divertia nunca, apenas procurava comida para sobreviver. Então o senhor Encrenca viu um parque canino
e foi atrás de ver se conseguia informações para voltar para casa. Mas os cães por ali perceberam que o novato, que apesar de sem coleira, cheirava muito bem e vinha de casa nobre, e parece que nunca tinha limpado o bumbum sozinho. E isso era um problema, pois se um cãozinho assim voltasse com eles para casa, eles teriam que dividir tudo. Então os outros cães disseram que sem coleira, ele era literalmente um vira-lata. E se a carrocinha o pegasse, iria direto pro canil, mas tinha uma forma para voltar para casa, ficando no meio da rua, e foi nessa que quase foi atropelado pela mesma garota novamente. Ah, isso só pode ser brincadeira. Você é o ladrão de pizza. Não sei de nada. Mas assim que ela pegou no colo, viu que não tinha coleira, então levaria para casa até descobrir de quem ele era. Tião estava na cola, passando pelo restaurante onde o senhor encrenca fez aquela bagunça, mas ele estava mesmo indo para o apartamento de Zoe, que inclusive tinha atrasado o aluguel mais uma vez, percebendo que a garota não era rica como sua antiga dona. Eram proibidos animais naquele prédio e Zoe teve que dar uma disfarçada, pois ficou com muita dó do cãozinho abandonado naquela cidade grande. Mas a comida dela era bem diferente do que ele estava acostumado, e como aprendeu a limpar a bunda, agora ficou fazendo isso no tapete dela, e ele foi parar do lado de fora do prédio aquela noite, junto com as latas de lixo. E foi lá que Honda apareceu, dizendo que aquelas latas de lixo também eram dela, e não era para ele ficar roubando comida dela novamente, e que confiar em humanos era um erro, pois eles se chutam na primeira oportunidade. Vendo que a garota era aquela entregadora de pizza, uma ótima oportunidade para descolar mais algumas, mas o senhor encrenca disse que ela era muito gente boa. Salvou ele de ser atropelado e ainda deu um lugar para ficar. Então Honda, sabendo que os humanos eram maus, desejou boa sorte e se mandou. E depois disso, o senhor encrenca acabou entrando no apartamento de Zoe, que ela, além de contar um pouco da sua vida que não estava nada fácil, deu a ele uma pizza. E foi o começo de uma amizade carinhosa entre os dois, e o pequeno encrenca até ganhou um colar caseiro. Legal! Já Tião foi até aquela mata onde Honda dormia, descobrindo que foi por ali que o encrenca passou. E como começou a chover e trovejar, o encrenca tinha medo, porém Zoe deu carinho para ele aquela noite e ficou de boas. De manhã ela estava animada para espalhar alguns cartazes e foi naquele parque canino para isso. E lá encrenca encontrou os outros cães, que diz que ele estava se achando demais só por ter vindo de uma mansão da colina, e nem deram muita atenção para ele, e de novo acabou pisando em uma noz. E aqueles esquilos dançarinos apareceram e de novo queriam dar uma lição no pequeno encrenca. Mas apesar dos cachorros não gostarem do encrenca, odiavam ainda mais os esquilos, que naquele parque não tinham vez. E foi aí que rolou a maior briga entre os esquilos e os cães, e nesse momento Tião chegou no parque e viu muito bem o cãozinho que precisava pegar. E naquele bolo de cachorro e esquilo achou que tinha pego o encrenca, fugindo rapidamente do parque, mas encrenca estava com o Zoe. E que o Tião pegou na verdade foi um esquilo, mas como ele conseguia se comunicar com eles, fez um acordo com o esquilo de coleira, para eles ajudarem a pregar o encrenca, e em troca ele daria um pouco de nozes. Caracas. Zoe então iria trabalhar e ele tinha um AP só para ele agora, mas os esquilos estavam trabalhando para Tião e invadiram o apartamento e com aquela dança ridícula fizeram a maior bagunça no apartamento dela para pegá-lo, inclusive estragando o violão dela, e o senhor encrenca acabou preso na cama dela. E assim que Zoe chegou trazendo uma pizza, viu toda aquela bagunça, inclusive seu instrumento todo quebrado. A decepção foi grande, chamando o encrenca de cãozinho mau. Para piorar, o síndico chegou no AP dela, que além de ver toda aquela bagunça, viu que ela tinha um cão, uma coisa que era proibida no prédio. Ele ia ligar para a carrocinha e ela estava despejada daquele prédio, já que estava devendo vários meses de aluguel. E ela tinha até o dia seguinte para sair de lá. E agora o senhor encrenca foi parar no canil municipal e lá ele viu Honda presa, que foi pega com outros cachorros em um beco comendo pizza. Mas a carrocinha chegou e acabaram presos. Honda não confiava nos humanos, pois também já teve uma família. Mas quando tentou salvar o filho deles, a única coisa que viram foi o estereótipo do pitbull assassino, e por isso não confiava mais em humano nenhum. Mas o senhor encrenca pensava diferente, que na verdade estavam aqui para dar amor incondicional aos seus donos, e para ele esse era o propósito de ser um cãozinho. E apesar de Zoe ficar pensativa sobre ele, foi atrás do senhor encrenca, só que Tião apareceu no canil. Estava atrás justamente do cãozinho milionário, e assim que o pegou, deixou a coleira de Zoe para trás, deixando Honda confusa das reais intenções
intenções daquele maluco e pouco tempo depois Zoe apareceu, dizendo que queria levar o seu amigo de volta para casa, que na verdade a sua vontade era de levar todos que estavam ali, mostrando que tinha um bom coração, e deixou todos aqueles vira-latas até emocionados. Olha que bacana. Com isso, Honda decidiu ir atrás dele com os outros cães ali do canil, que esperaram uma mulher aparecer querendo adotar um cãozinho, assustando ela com latidos, que encostou no botão verde e abriu todas as celas do canil. Já a encrenca foi entregue para Claire e Norberto, que agradeceram ele, mas como caloteiros não quiseram pagar Tião, então ele faria do jeito difícil. E enquanto Zoe procurava incansavelmente pelo cãozinho, encrenca tinha sua vida de luxo novamente, mas não era essa vida que ele queria, e sim a vida simples e com o amor que tinha com Zoe, que estava no parque colando cartazes dele, e foi lá que Honda apareceu. Disse aos cães domésticos que estava atrás de um cãozinho do bumbum cheiroso, e claro que os cachorros por ali sabiam muito bem quem era. Então uma cachorra com um cone na cabeça conseguiu com sua super audição localizar a carrocinha do Tião, e Honda mostrou para Zoe que sabia onde estava ele. Indo atrás dele com sua lambretinha e vários cachorros juntos, ela estava em direção à mansão de La Quantas, onde o advogado já estava quase assinando os documentos da fortuna de Sarah de La Quantas, só que Zoe chegou e conversou com James, o mordomo, dizendo que talvez seu cãozinho estava por ali, e enquanto isso Tião armava um plano com os esquilos contra os caloteiros, mas os cães do canil iriam atrás desses tais esquilos. Porém, James apresentou Zoe ao advogado, e a garota disse que cuidou dele e que estava perdido todo final de semana, e nesse mesmo momento Tião também apareceu, confirmou a história, já que ele estava atrás dele todos esses dias, porém foi contratado por aqueles dois caloteiros e não foi pago. Então com isso o advogado não permitiu que assinasse o contrato. Aí que rolou foi a maior bagunça entre esquilos, cães vira-latas e caloteiros, que em resumo o esquilo pegou encrenca e iria tirar o seu pelo no ventilador, mas ele foi salvo por Honda, que botou aqueles esquinos dançarinos para correr. Sabe daqui, meu! Ela fez isso mudando de ideia, pois agora reconhecia que Zoe era uma pessoa boa e certa para ele. Com isso, o advogado percebeu que tinha muita gente na disputa de encrenca e apenas o cãozinho poderia resolver com quem gostaria de ficar. É claro que a decisão foi uma só, né? Ficou com Zoe, a garota que demonstrou amor verdadeiro por ele. E assinando um contrato, Zoe não só ficaria com a encrenca, mas também com toda a fortuna e a mansão da senhora de La Quantas. E agora cabia só a ela saber o que faria com o dinheiro. Os três malucos ficaram sem rumo e saíram da mansão, e como primeiro ato de bondade, Zoe criou um parque canino chamado de La Quantas, em homenagem à senhora Sarah. Ela fez um show muito bom para a abertura do parque e todos ficaram impressionados com sua voz. Os cães de rua foram adotados e até tinham terapia para se sentirem melhor, e a encrenca guardava no coração o amor que sempre teve por Sarah. E esse foi Encrencão, filme da Netflix, um filme feito em homenagem a um cachorro chamado Linus, que foi o melhor amigo de um dos produtores desse filme. Gente, isso é pra vocês verem como tem pessoas interessadas nesse mundo, né? Só foi a velha rica Sarah morrer que os sobrinhos apareceram, né? Até que apareceu pouca gente, pô, só foi os dois só. Porque poderia ter aparecido, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas, né? Bom, o filme é legal, né? Tem uma história legal, boa animação. Que cão sortudo, hein? Ficou com toda a grana. Agora, que nome, hein, do cachorro, hein? Encrencão. Senhor Encrenca. Cara, o cachorro tem mais luxo do que eu. Bom, eu gostei do filme, né? E aí, o que você achou? Deixa o like, comenta e valeu.